Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é 20 de maio de 2021, pregão de quinta-feira. Tá? E o mini índice, ele continua em movimento de lateralização, tá? Sem nenhuma novidade, um candle pequeno, sem muita força, tá? Quando há um grande volume de negociação no pregão, isso é refletido na oscilação dos preços. Você pode ver que os candles maiores, eles possuem, no geral, volumes maiores, tá? Então, a gente pode ver que o volume foi bem abaixo da média hoje e o candle foi pequeno, tá? Nenhuma novidade. A novidade seria se o preço continuasse a subir e rompesse o topo anterior. E aí ele ia romper essa região de lateralização. Não foi o que ocorreu. Tá andando de lado. Tá andando de lado é sem tendência, tá? Ele está não tem tendência alguma e consequentemente a gente não tem o que fazer projeção futura dos preços, tá? Não há oportunidade nem na ponta compradora nem na ponta vendedora, tá? O melhor a fazer é o que o grande Jesse Livermore, um dos maiores traders de todos os tempos, alguns consideram ele como o maior trader de todos os tempos, ele disse que existe dia, de você comprar e dia de vender e dia de ir pescar, tá? Hoje é um dia de ir pescar, tá? Essa semana praticamente toda tá sendo, uma pesca, bastante pesca e muita volatilidade sem confirmação de pivô no mini índice, no gráfico de 5 minutos, tá? Eu não vou nem dedicar muito tempo aqui, que eu quero falar sobre outras coisas hoje. Então assim, mercado lateral, um candle pequeno, o camarada quer fazer um day trade pegando que 1000 pontos, na oscilação da máxima e da mínima teve, peraí, vamos ver onde que tá a máxima e onde que tá a mínima, não ia gastar tempo com isso, mas eu tô gastando, vamos lá. 969 pontos, tá? Então assim, foi impossível pegar 1000 pontos hoje, para os camaradas aí que adoram falar, eu pego 1000 pontos por dia. Hoje foi impossível. Se você fala que você pega 1000 pontos por dia, você é um mentiroso, ok? Mini dólar também teve pregão lateral, nenhuma novidade, tá? Uma morosidade incrível. Olha só quantos dias mini dólar está dentro dessa região de lateralização sem tendência alguma, tá? O esperado é que quando toque na média de 20 períodos do gráfico diário, ele venha reagir aí. E como a média está caindo, ele vem reagir em movimento baixista. Hoje, mini dólar abre em gap de baixa, ele cai, faz correção na média e o que a gente espera? Que ele toque na média e venha cair. E o que ele faz? Ele toca na média e anda de lado. Ele fica andando de lado, tem um movimento espasmódico aqui no meio, tá? E aí alguns movimentos assim para baixo, eu não vejo critério algum, tá? Depois de uma lateralização você entrar, o ideal é você esperar formar um pivô igual aqui, ó, formou um pivô, rompeu abaixo da média de 200, espera o segundo pivô, tá? Espera para entrar em tendência. Então assim, um movimento lateral, sem volume, sem nada, para você já do primeiro impulso, que é formado em alguma direção, você já montar uma posição apostando na queda é um pouco temerário, tá? Então hoje, candle pequeno também no mini dólar, tá? O mercado tá muito fraco, com baixo volume. Isso mostra que muitos traders estão de fora, tá? Muitos traders estão de fora. O volume de negociações está baixo, tá? E aí consequentemente muitos, isso mostra, na verdade, isso não é consequência, isso é um indicativo, o baixo volume de negociação é um indicativo de que tem muita gente fora, tá? Muita gente fora mesmo. Nas ações, eu só vou destacar aqui, as ações que os setups da nossa planilha foram acionados. Nós temos aí BPAN4, tá? Que subiu forte, há 2 dias atrás foi a entrada na nossa planilha de setups, tá? Uma planilha onde que a gente elenca aí
os setups de pelo menos 200 ações todo santo dia, faça chuva, faça sol, seja Natal, Réveillon, Ano Novo, né, Dia Santo. Qualquer dia a gente está aí, né, na luta, na batalha diária, tá? Analisando aí os setups e compondo aí a nossa planilha, tá? Quem entrou se deu bem, né? Viver 3 dos papéis que mais subiram, vamos lá. Viver 3 fez um repique, subiu forte. Pra mim, nada a fazer, prefiro esperar chegar perto da média, tá? INEP 4 reagiu sobre a média de 20, a priori um setup ponto contínuo, tá? Um setup power breakout acionado se romper 57,99. Eu fiz um estudo de INEP 4 hoje à tarde, falando que INEP 4 possivelmente tem um power breakout aí armado, tá? Só que eu dei um destaque para o preço da ação. E aí eu falei, né, com os meus nobres colegas que me seguem, que me acompanham, que você tem que analisar o preço da ação, tá? Então assim, quanto mais cara, menor o seu poder de compra. Então não adianta você ter 20 mil reais de banca, tá? E querer entrar comprado numa ação que custa quase 60 reais. Né? Você vai comprar o quê? 100 e pouco, 200 e poucas ações? Você não vai conseguir comprar nem 500 ações. Então assim, para você ter um lucro, a oscilação ela tem que ser muito grande, tá? Tem que ser muito grande. Então, né, veja BPAN 4. Olha só, terceiro papel que mais subiu, né, dentro aí dos 200 que a gente monitora, né, e dentro aí desses 200 tem, né, todos os papéis aí do índice Bovespa e do índice Small Caps. E BPAN 4 foi o terceiro que mais subiu. Tá, olha o preço, né, R$19,59. Beleza, você tem 20 mil reais. Beleza, aqui você compra 1000 ações. Aqui você compra 1000 ações. Com um lucro de 16%, vamos lá, 10%, 2.000. Mais de 2 mil reais. Mais de 2 mil reais aí, só neste trade, tá? Se sua banca aí é de 20 mil reais. Então, poder de compra maior, com papel com preço menor, tá? E para fechar, as ações que mais caíram, FESA 4 continua em queda, fez um repique aqui. FRER, a priori movimento de correção. RANI 3, a priori movimento de correção. Para fechar, SP500, né, está em grande movimento lateral também. Consequentemente, o Ibovespa, né, a influência, digamos assim, né, porque o SP500 ele tem uma certa influência, né, no Ibovespa, tá? Então, segundo, né, os estudiosos, há uma correlação positiva. O SP500 ele se movimenta, né, ele sobe e aí ele influencia positivamente a bolsa, puxando o Ibovespa para cima, tá? Isso é devido a correlações que há, entendeu? Então, né, a economia americana tá boa, o resto do mundo tá bom, tá? Então, por exemplo, a economia americana agora, né, eles estão lá com medo dos juros, tá, da hiperinflação, né? O Michael Burry é um dos grandes caras aí que conseguiram prever a bolha de 2008, tá? Ele é retratado no filme La Grande Aposta e no livro também, né, do Michael Lewis. O filme foi baseado no livro. O livro é muito bom, melhor ainda do que o filme, tá? Porque descreve detalhes, né? Detalhes mesmo. Por exemplo, o filme não mostra, né? Não fala sobre a carreira do Michael Burry, que ele é médico neurologista e ele começou com um blog na internet e muita gente começou a seguir ele e de repente o cara pegou e falou: vou montar um fundo de investimento. E aí muita gente que, inclusive, tinha até fundos de investimento que acompanhavam ele. Então assim, quando ele foi montar um fundo, tinha muita gente querendo aplicar com ele. E aí aplicou e ele teve aí esse grande trade aí contra os CDOs lá. Desculpa. E aí ele foi um dos caras que conseguiram prever, tá? E assim, a luta para ele poder chegar até o final do caminho foi grande, tá? Porque ele perdeu cliente, ele apostou, né, na ponta vendedora, então quanto mais subia, mais ele perdia dinheiro. Lá no filme retrata um pouco isso, né? Ele fica estressado lá, ele sai da sala dele, ele tem um quadro que ele fica
escrevendo a rentabilidade, e a rentabilidade negativa só vai aumentando. Só vai aumentando. Né? Até que o dia que a bomba estourou, né? Teve o grande crash por volta de setembro de 2008. E aí ele simplesmente saiu lá, foi lá no quadrinho dele, desmanchou todos os dados negativos e colocou lá um baita dado positivo lá. Né? Foram milhões e milhões e milhões de dólares. E agora o Michael Burry está apostando contra que vai haver uma hiperinflação no mercado americano, tá? E aí isso é refletido na bolsa de valores, tá? Você pode ver que o mercado americano está lateral, né? A bolsa brasileira está lateral. O mundo está com um alto grau de indecisão, tá? Isso reflete tudo. Então, sim, você é trader, você é swing trader, você precisa estar atento aos termômetros, tá? do mercado. E aí o índice americano é um termômetro do mercado, o principal índice da bolsa brasileira, o Ibovespa, é um termômetro do mercado, tá? Outro detalhe que eles estão falando muito, estão falando que muitos investidores estão saindo do Bitcoin e entrando no ouro, tá? Ouro, a gente teve um trade aqui no ouro, né? A gente saiu aqui, ó, desse fundo duplo, né, na nossa planilha de setups, né? Porque a gente aborda lá 30 ativos do mercado Forex, commodities, índices e pares de moedas, tá? E aí o ouro é um deles. E aí eu havia cantado a bola aqui, ó. Eu havia cantado a bola aqui falando, olha, esse aqui é um fundo duplo, tá? Padrão altista. Rompendo aqui nessa região 1.760 dólares, 56 dólares, ia subir. E aí ele subiu, né? Essa grande perna de alta. Atingiu aqui o alvo de Fibonacci, 1865. Já havia atingido já alvos anteriores. Vamos ver qual é o próximo alvo aqui. Retração de 0,5 na cabeça deste pivô, tá? Próximo alvo aí para ouro, 1.909 dólares. Então hoje eu vi uma notícia dizendo que muitos players estão saindo aí do Bitcoin indo para o ouro, tá? Hoje eu escrevi um texto falando do grande blefe global contra o Bitcoin, né? Na minha opinião, está havendo um grande blefe global, tá? No poker, a expressão blefe é quando o jogador ele não tem uma mão, um par de... Não necessariamente um par, né? Porque se você estiver jogando a modalidade Omaha, você está jogando com 4 cartas. Então assim, as cartas que você tem, elas são fracas. E possivelmente o seu adversário tem cartas mais fortes. E aí o camarada que tem as cartas mais fracas, ele blefa. E como que ele blefa? Ele aposta alto, tá? Ele aposta alto, mostrando que ele tem força, mas na verdade as cartas dele não tem força. Se o outro jogador tiver medo, alguma coisa assim, ou não fizer uma leitura correta, pode foldar, né? Sair da mão, e aí aquelas fichas que estavam na mesa vão para aquele camarada que blefou, tá? Então o blefe é uma ferramenta aí no poker. E para mim o Bitcoin é um grande blefe global, porque China é, se eu não me engano, o país que mais minera bitcoins no mundo, tá? E eles, né, é o país que mais tem bitcoin, né, etc. E aí com essa queda, aliás, abrindo parênteses, estão sendo criadas vários ETFs, vários fundos passivos em criptomoedas. Agora, neste mês agora estão sendo criados vários, tá? Vários fundos entrando e tal. E aí é o seguinte, o momento em que há uma compra massiva por parte de fundos passivos, ETFs, o Bitcoin cai. Então assim, isso é uma grande orquestra global para jogar o preço do Bitcoin lá embaixo para os camaradas comprarem mais Bitcoin, tá? E aí a China, ela quer ter um poderio aí sobre a criptomoeda, tá? Então saiu a notícia que estão saindo do Bitcoin para o dólar, né? Então assim, o dólar está se valorizando, né? Tá em tendência de alta. O dólar é um bom ativo aí para hedge e tal, mas, né, o Bitcoin não deixou de ter suas virtudes, tá? Não deixou de ter sua escassez. A tecnologia blockchain, ela continua imbatível. Então assim, né, é muita tempestade no copo d'água, tá? Muita tempestade no copo d'água.
E eu passei rápido nesses 15 primeiros minutos iniciais sobre, né, esses ativos, ações, e falei sobre essas coisas, porque eu vou me ater aqui para falar sobre um tema que um colega havia perguntado. E eu não preparei nada de antemão, vou tecer algumas considerações sobre um assunto que é relação risco-retorno, tá? Teve um assinante, né, um membro do nosso clube de assinatura, um membro da Grafistas, que perguntou sobre relação risco-retorno. E eu tô aqui aberta a nossa planilha de setups, tá? Numa parte aqui em que todos esses papéis eles já tiveram as operações, tá? Os setups eles foram acionados e tiveram os alvos atingidos, tá? Então todos esses que estão em amarelo, os alvos foram atingidos. E aqui nessa coluna ganho-perda nós temos aqui a data que foi acionado, né? A data que teve acionamento do stop, né? Neste caso aqui foi stop gain, tá? E a porcentagem de ganho. Aqui foi encerrado. Aqui às vezes quando o stop é alterado, né, o papel ele evolui, a gente muda o stop, sobe o stop, né, e isso é previamente comunicado aqui na planilha, tá? Mas você pode ver que foram 4, né? 4 que não tiveram stop alterado e 4 que tiveram stop alterado. Aqui foram os papéis, né, os preços de entrada, os preços de stop, nesse caso aqui é stop loss, e esse aqui é o stop gain, o alvo, tá? Todos esses, e aqui os setups. Todos esses dados, eles permitem que qualquer um, absolutamente qualquer um, se você não é membro da Grafistas, você não tem acesso a essa planilha, você pode ficar à vontade para dar print aí na tela, né? Print aí na tela e conferir um por um, tá? Fique à vontade para você ver os preços de entrada, as datas que acionaram, como que é então a configuração de cada setup, tá? Porque dessa forma eu mapeio, né? Eu mapeio todas os setups. Então os setups eles são os padrões gráficos que ocorrem e que são referência para as operações, tá? Então primeiro você tem que aprender os setups, os padrões, e operar aqueles nas quais tem um nível de assertividade maior. Então eu só coloco na planilha de setups relacionados que tem como referência a média móvel aritmética de 20 períodos, tá? Existem outros setups, como por exemplo setups, né, da média móvel exponencial de 9 períodos, que é o setups do Larry Williams, setup de Joey de Napoli, TSI, tática da sombra inferior, tática da sombra superior, TSS, e por aí vai. Só que eu gosto de utilizar aqueles que têm a média de 20 períodos como referência. E tem algumas pessoas que usam a média de 21 períodos, tá? Não há muita diferença. Você é livre para você utilizar de 20 ou de 21. Eu gosto de usar de 20 porque os grandes estudiosos da análise técnica, eles utilizam a de 20 períodos. As médias mais clássicas são as médias móveis aritméticas de 20 e de 200 períodos, né? São as duas únicas que eu utilizo, né? Para funcionar o seu trade system, tá? O seu método de trading, ele tem que ser o mais simples possível, tá? Muita gente fica caçando aí vários indicadores, caçando o novo indicador da moda e tal. Não adianta você saber 50 indicadores, 50 setups, se não souber levar isso para a prática. Então é o seguinte, por que eu estou mostrando esses papéis? Muita gente fala na literatura, busca falar sobre a questão da relação risco-retorno, se tem uma regra prévia para stop. Então tem gente que fala que o stop deve ser de 2%, outros falam que tem que ser 7%, né? Outros falam 5%. Então assim, não há um consenso em relação ao tamanho do stop. Por quê? Porque tudo depende, tá? E aí eu vou falar sobre os elementos que dependem, né, que você tem que analisar para estabelecer o seu stop. O primeiro deles é o tamanho da sua banca, a quantidade de dinheiro que você tem para operar, tá? Alguém que tem 10 mil reais para operar, um stop de R$ 1.000 significa 10% do patrimônio. Para quem tem 100 mil reais,
R$1.000 é 1%, tá? Então, é fácil perceber, né? As pessoas, eu fico vendo que no mercado financeiro, na bolsa, muita gente fica procurando fórmula matemática avançada, tá? Querem colocar tudo dentro de uma, né, de uma ordem gráfica com fórmulas complexas. O segredo é a simplicidade da coisa, tá? Muita gente fica procurando complexidade e querendo tacar tudo dentro de fórmulas matemáticas. Se você, esse exemplo que eu acabei de dar, dos R$10.000, R$1.000 de stop, em relação aos R$100.000 com R$1.000 de stop, é algo pegando como ferramenta o bom senso, a gente consegue perceber para quem é caro e para quem é barato, entendeu? Então, assim, depende primeiro da quantidade que você tem. Aí a quantidade que você tem de dinheiro, existe uma outra relação, que é a quantidade que você tem de renda, tá? Então você tem que fazer uma relação da sua renda patrimônio, tá? Quanto que você tem para investir, para fazer o swing trade, e o quanto que você ganha. E aí, essa relação renda patrimônio, ela vai te ajudar a definir um critério mínimo razoável para você definir o valor do seu stop. Esse é o segundo elemento. Terceiro elemento é a sua aptidão para risco, tá? Então existem pessoas que têm um perfil mais conservador, perfil moderado e perfil agressivo. Você precisa ver qual é o seu perfil. E aí você fala, tá, mas baseado em quais critérios? Né? São tantos critérios, né? O que eu tenho que analisar? Como é que eu sei qual é o meu perfil? Vamos lá. Experiência no mercado. Você já operou? O quanto você operou? O quanto você já arriscou? Tá? Quantas operações você fez? E aí eu entro numa ferramenta muito importante, que eu não cobro. Eu já cobrei já, mas né, eu acabei parando de cobrar de quem me segue, né, dos membros da nossa comunidade, que é o seu registro dos seus trades. No day trade é chamado de diário de trading, tá? O day trader tem que fazer o diário. Eu chamo no swing trade de caderno de trade, tá? Porque o swing trader nem sempre ele vai operar todos os dias, mas quando você operar, você deve registrar. Como eu registro? O ideal, primeiramente, é você dar um print ou salvar o gráfico, tá? Você salva o gráfico e você coloca ali no gráfico as informações. Eu entrei aqui com tantos, o stop era tanto, o alvo era tanto. Por que você entrou? Porque se você registrar, só registrando você tem a identificação. Você consegue identificar os seus erros e acertos, tá? Não existe outra forma. Então é o seguinte, o camarada vem até mim, né? Eu falo, Renan, eu quero, me ajuda a definir meus stops. Beleza, vamos lá, vamos ajudar a definir os seus stops aí. Você tá com dificuldade de ver a relação risco-retorno, né? Quanto que você arrisca, para quanto você ganha. Beleza. Cadê os seus seu caderno de trade? Quais foram as suas últimas operações? E aí se o camarada chega pra mim e fala, não, eu não tenho caderno de trade. Tá, primeiro, você não fez? Então vai fazer. Aí, mas segundo, eu tô começando, eu nunca fiz, eu nunca operei. Beleza, vai pro simulador. Exatamente isso, vai pro simulador, tá? E eu quero que você primeiro, então, fica 1 mês ou 2 meses operando no simulador. Nem que seja numa plataforma... Opa, vamos voltar aqui, vamos ver se... Não, a gravação continua. Eu parei de mexer com o mouse, aí saiu. Nem que seja numa plataforma gratuita como a investing.com, tá? TradingView, aqui ó. Aqui é o TradingView. Nem que seja na dessa, você vai no gráfico diário e aí você olha aqui e fala, ó, isso aqui daria um setup. Então você vai, marca aqui com uma linha, marca onde que seria o seu stop, onde seria o seu alvo. E espera os próximos dias, tá? Registra isso aí, nem que seja assim, você fazendo estudos nessa natureza, dessa forma. Mas você precisa de ir para a prática, tá? Não tem como, deixa eu dizer, o trading não tem como você definir teoricamente. Por isso que é o seguinte, eu sou totalmente contra a mera classificação teórica das coisas.
Então o camarada chega pra mim e fala: ah, não, o stop tem que ser 2%. Pra mim, eu falo: não, esse cara aí não sabe o que tá falando. Né? O outro fala: não, o stop tem que ser 7%. Não sabe, não tem definição prévia. Tá? Não tem. As pessoas ficam querendo definição prévia, querendo fórmula matemática, não tem. Então, assim, existem os critérios. A sua experiência é um dos fatores que você vai definir a sua aptidão para o risco. Tá? Então, se você nunca operou, vai operar o simulador primeiro. Você precisa ter uma experiência no campo de batalha. Precisa. Não adianta definir teoricamente, porque é você que vai lá clicar e fazer a operação, e na hora que o seu dinheiro estiver lá, ó, correndo lá, tá? Você tiver comprado, e aí você vai suar, né? Você vai tremer as pernas, tremer as bases, é você que vai definir. Então, se 4% é muito, você acha muito, porque você tem 100 mil reais e 4% é 4 mil reais. Mas a sua renda é de 2, 3 mil reais por mês. E esse dinheiro, esses 100 mil reais que você tem para investir, foi a venda de um imóvel, foi herança, foi não sei o que. Então, você não construiu esse patrimônio investindo. Tudo bem, sem problema algum. Você não é uma pessoa ruim por causa disso. Não tem problema nenhum. Né? Só que o dinheiro que você tem para investir, ele é muito em relação à sua renda. O patrimônio, o capital que você administra, né, vai investir, vai aplicar na bolsa, ele tem uma relação de grandeza muito grande em relação à sua renda. Então você vai ter um perfil naturalmente de mais conservador, tá? Então você vai procurar ter stops menores, ou no mínimo utilizar opções, tá? Opções, elas têm a capacidade de você construir um stop muito mais barato, tá? É uma forma muito mais segura. Eu não vou abordar aqui agora, tá? Porque eu estou preparando uma masterclass, né, que vai falar um pouco sobre o método que eu estou desenvolvendo, e eu abordo dentro do meu método, dentro dessas operações de swing trade, como operar swing trade, e eu falo que opções se insere dentro dessa estratégia, da estratégia de você ter stops muito mais baratos através de opções, tá? Então não vou abordar isso aqui, mas sim em outra ocasião. Então, tudo isso, tá? Esses 3 elementos que eu falei, né, fazem parte, né, da definição da sua relação de risco-retorno, tá? Se você é mais conservador, se você é mais moderado, se você é mais agressivo, ok? Então, primeiramente, a relação risco-retorno é essa. A questão de você definir o stop ideal, tá? A quantidade de stop, a quantidade que você vai arriscar, para a quantidade que você vai atingir de alvo. Agora, isto está relacionado com uma outra coisa: o seu poder de compra, tá? Então, você tem a sua banca, o valor lá da sua banca, a quantidade de capital que você tem para investir na bolsa, tá? E baseado no tanto que você tem, você vai escolher as ações que te dão um poder de compra minimamente razoável. Vamos para a prática, vamos para a nossa planilha aqui de setups, tá? A RRRP3 estava custando R$ 41,10, né? Essa foi uma operação em que estava custando R$ 41,10 esta ação. Então, assim, é uma ação extremamente cara. Para você que tenha, vamos dividir aqui, R$ 50 mil, R$ 50 mil para poder investir, é quase 100% do que você tem para investir, tá? Agora, GPIV 33 já estava custando R$ 5,45, tá? Então, olha só, se você tem R$ 50 mil, RRP3, vamos colocar numa maneira arredondada, tá? Você tem, tá, vamos colocar um pouco mais de 50 mil para... Você tem 51 mil reais para poder investir. Beleza. RRP3, você vai comprar de maneira arredondada 1.000 ações. Né? Vão sobrar aí 9 mil, né? 10 mil reais. Mas você não precisa, e isso é outro paradigma que as pessoas têm que combater. Você não precisa aplicar todo o seu dinheiro. Né? As pessoas falam assim: eu comprei aqui, ó, 1.000 ações de RRP3 e tá sobrando 10 mil reais. Eu tô caçando outra ação aqui para investir. Você não precisa de investir tudo.
Pô, você entrou em RRP3 com o objetivo de 15%. Espera atingir esse lucro para você ter uma gordura para você arriscar em outros trades, tá? Esse é um dos outros fatores que eu vou abordar na minha Masterclass. Tá? Como você vai gerenciar uma carteira. Você primeiro, né, você vai aos poucos, você, dependendo da quantidade que você tem, tá? Você divide em lotes e vai aplicando os lotes sucessivamente. Agora, se você tem, e aí é uma coisa que eu defendo, tá? Depende também do seu perfil, que toda regra tem exceção. Se você tem menos de 50 mil reais, não compensa você aplicar em muitas ações. Então, vamos voltar para o nosso exemplo só para fechar esse raciocínio. RRP3 você consegue comprar 1000 ações. GPIV33 você consegue comprar 10 mil ações. Então tá, você compra 10 mil ações de GPIV33, tá? Você entrou num trade onde o alvo era quase 20%. Em qual dos dois você ganhou mais dinheiro? Aqui você comprou 1000 ações. Mesmo que fosse a porcentagem de lucro aqui, ó, fosse 20%, o seu ganho, e aqui também 20%, os dois teriam o mesmo lucro, a mesma porcentagem como alvo, a quantidade monetária seria mais baixa, tá? Porque aqui é em relação a RRP3, por causa da quantidade de ações que você conseguiu comprar. GPIV33 você consegue comprar 10 mil ações. Então, o seu lucro vai ser sobre 10 mil ações. Então, seus 20% vão ser sobre 10 mil ações. Já em RRP3, os seus 20% vão ser sobre 1000 ações. Tá? Então, o seu lucro ele é maior numa ação com preço menor. Tá? Porque a ação com preço menor vai te possibilitar comprar um número maior de ações com a mesma quantidade de dinheiro, ok? Então, essa questão da relação também risco-retorno, ela passa também pela questão do preço dos ativos que você opera, tá? Ela passa pelo preço dos ativos que você opera. E tudo isso, meu amigo, você vai auferir na prática, tá? Você vai auferir na prática tudo isso, tá? Então primeiro, você faz swing trade, não é day trade, tá? Swing trade, essa planilha de setups eu faço depois que o pregão é fechado, tá? O pregão fechou e tal, eu preencho essa planilha, eu reviso esses 200 papéis à noite, toda noite, com o pregão fechado. Então assim, você não precisa tomar uma decisão de investimento instantânea. No day trade sim, né? Você tem esse fator. Então no swing trade não. Você trabalhou o dia inteiro, tal, seja lá o que você faz da vida. Tá, à noite você vai com calma sentar, ver quais papéis que tiveram setups armados, tá? Quais que vão te dar um retorno bom com a quantidade de stop, tá? A quantidade arriscada para um retorno, tá? Enquanto você tem, tá? Então assim, é com calma, você pega, você vai fazendo essas contas, tá? E vai analisando. Agora, outro fator importante é o seguinte, aqui, veja bem, esse lucro foi de 19,82%. Como nós temos uma relação de 2:1, sempre nos nossos setups, opa, a bateria está quase acabando. Esse tipo de coisa tem que acontecer, né? Quando a gente está gravando. Pera aí, vamos ligar aqui a bateria. Maravilha. Então vamos lá. Como a gente tem a relação 10:1, aqui seria então pelo menos um pouco abaixo de 10% o stop, tá? Em GPV33 um pouco abaixo de 10%. Aí você fala, 10% de stop é um valor muito alto. 10% de stop é uma quantidade, uma porcentagem na verdade alta. Mas o que você faz na prática, tá? E essa é uma dica infalível, tá? Você tem lá o dinheiro lá para você aplicar, tá? E aí você vem na planilha de setups, ou você vai analisar os setups lá
e você percebe que para você entrar no setup Power Breakout, o seu stop teria que ter 10%. E aí você pega e fala, não, peraí, eu tenho 50 mil reais, para mim arriscar 5 mil reais é muito dinheiro para mim, muito dinheiro. E aí o que eu faço agora? Muito simples, você divide o seu lote, ou diminui o seu lote. Então vamos lá, 50 mil reais, um stop de 10%, 5 mil reais é muito para mim, bacana. Eu vou dividir, não vou aplicar 50 mil reais nessa ação não. Vamos supor que eu divido metade. Eu vou aplicar então 25 mil reais. 25 mil reais, 10%, 2.500. Tá, 2.500 tá favorável, né? Tá tranquilo. 2.500 reais é um stop barato? É um stop bacana para você? Em relação à sua renda, em relação aos 50 mil reais, etc. Se você fala que não, tá caro, muito caro. O que eu faço? Divide mais uma vez. O que você vai aplicar? Vai aplicar 12.500 reais. Divide por 2. Tá. Acho que é 12.500 mesmo, né, gente? 12.500. E aí, beleza, 12.500. Agora 10% de stop é quanto? 1.200 reais. Tá bacana pra você? 1.200 reais? Tá, beleza? Não, ainda não. Divide 6 mil reais. Agora seu stop é 600 reais. Aí beleza. Agora sim, agora 600 reais, né, faz cosquinha aqui nos 50 mil que eu tenho. Bacana. Você vai então entrar com 6 mil reais apenas. Aí você fala, nossa, mas eu vai sobrar 44 mil, vou ficar com 44 mil parado, eu vou ficar... Olha, é o seguinte, você vai ficar com 44 mil parado? Sim, você vai ficar com 44 mil parado. Você vai entrar nesse setup aí, você vai entrar nesse trade, vai buscar aí esse lucro, porque é o seguinte... um stop de 1.000 reais pra você foi caro. Então, você que não tá conseguindo enxergar que o seu perfil ele tem que ser conservador em relação à relação do seu. Em relação à relação foi ótima, né? Na sua equação, né, o seu capital versus a sua renda, tá? Ele te possibilitou ter um stop aí de 600 reais, porque você ganha 3 mil reais por mês. Né, você teve uma indenização, esses 50 mil foi de uma indenização, e para você repor esses 600 reais aí que você pode perder, porque você tem que entrar com aquilo que você pode perder, tá? O seu stop tem que ser a quantidade que você pode perder. Então assim, se você só pode perder 600 reais, beleza, você vai lá e arrisca 600 reais, tá? Para você ganhar aí, ó, o 1.200 reais. Então, olha só, num trade, olha só, de 2 dias, vamos supor que você entrou aqui, ó. Vamos supor que GPIV33 foi o papel que você escolheu, né? Você teve com stop aí de 600 reais, você entrou, você ganhou 20%, 19,82, quase 1.200 reais, mais de 1.000 reais em 2 dias. O setup ele foi acionado dia 12/4 e ele teve o alvo atingido em 14/4. Foi um setup Power Breakout. Esse setup ele tem essa característica de ser um gatilho muito grande. Olha só o barra elefante aqui, ó, em RSID3, quer dizer, RSD3. O setup foi acionado 22/4 e só teve o stop gain acionado em 30/4, né? Cerca de 8 dias depois, né? Já foi mais dias. Esse aqui foi 2, esse aqui já foi 6, esse aqui foi 2, esse aqui foi quase, olha só, foi muito mais, foi 15 dias, 2 semanas, tá? Foi confirmação de pivô. Então você começa a conseguir enxergar a partir do momento que você registra, que você mapeia, tá? Todos os setups, você consegue enxergar a relação, tá? Dos dias, a quantidade de dias que demora para o alvo ser atingido, a relação risco-retorno. Então assim, você vai criando, tá, um feeling, tá? Porque é o seguinte, operar ou investir, seja lá a nomenclatura que você queira usar em relação a colocar dinheiro na bolsa de valores, tá? Operar ou investir. Vamos usar a expressão aqui, operar, então. Operar na bolsa de valores é uma atividade totalmente empírica. Quando você vê a expressão empirismo, empírica, quer dizer que
é uma coisa que tem a natureza prática, tá? Aquilo que é empírico, né? A ciência, ela tem o condão, ela tem a natureza de definir as coisas de maneira, primeiro, define a teoria, né? E depois vai para a prática para tentar validar a teoria. No empirismo é o contrário. Você vai para a prática e a partir da prática você define a teoria, tá? Trading, e aí, seja day trade, swing trade, tá? Como a gente está abordando swing trade, vamos ficar aqui então no swing trade para não confundir. Swing trading, você define tudo na prática, você testa, você tem que experimentar, tá? Experienciar, tá? É tudo experiência. Então você tem que ter você tem que ter o tato, você tem que criar tato, você tem que já ter arriscado e visto como que é arriscar, tem que ter passado pelas situações em que você vai ganhar dinheiro e as situações que você vai perder dinheiro, tá? Então nem todos os setups vai te dar lucro, nem todos, tá? Então você tem que estar preparado para isso. Então tudo isso vai dar prática, ok? Definindo na prática. Então todos esses elementos que eu falei aqui nessa minha breve exposição, né, sem slides, sem anotações, sem nada, né, abordando os principais elementos que você tem que analisar ao construir, ao definir a relação risco-retorno, tá? Esses são os critérios mais importantes. Esses são critérios básicos, tá? Eu aposto que eu não falei algo que a maioria de vocês que estão me ouvindo, ou me assistindo, não saibam, tá? Eu simplesmente organizei o conhecimento. Simplesmente organizei o conhecimento, tá? E aí por isso que as pessoas ficam procurando fórmula mágica, né? Porque a gente tem o paradigma que o simples não funciona. Porque às vezes o simples, ele é a organização daquilo que a gente já sabe, tá? Então você sabe, seja de maneira explícita ou intuitiva, tá? Você já meio que intuiu aquilo, conseguiu observar nuances, detalhes, coisas que estão intrínsecas, né? Que não são extrínsecas, detalhes ali minuciosos daquilo. E aí você intuitivamente já sabia tudo que eu falei. Intuitivamente já sabia. Só não organizou dentro de um método, tá? E aí eu chego na grande questão. Às vezes o método que você utiliza para swing trade, ele só não está definido porque você não organizou aquilo que você já sabe, tá? Simplesmente isso. Então, eu vou dar um exemplo. Essa questão de usar usar opções como ferramenta de stop, né? Porque opções, tá? Por exemplo, Goal 4, né? A gente teve aqui um ganho em Goal 4 de 8,90%, né? Possivelmente a gente arriscou aqui 4%. O stop loss era de 4% aqui, o valor de stop loss, tá? Você com opções, igual 4 é uma ação que tem bastante liquidez, né? Então com opções você consegue otimizar essa relação risco-retorno. Então com opções você consegue pegar esse stop que seria de 4% e transformá-lo em 1% ou até menos de 1%. Como? Comprando puts, opções de put. Aqui nós estamos operando na ponta compradora. Opções de put com strike muito próximo a o valor de compra, tá? Mas para que as opções sejam baratas, você tem que comprar com strike com vencimento maior, tá? E aí você compra, né, se você comprou 1000 ações, você compra 1000 opções, 1000 opções de put. Vamos supor que 1000 opções de put com strike a 13,20, tá? Você vai estar arriscando apenas 5 centavos por ação, né? Neste caso. E aqui, ó, olha só, com a R$12,65, tá sendo aí muito mais do que 5 centavos, né? O seu stop aqui, né, seria muito mais de 5 centavos. Agora, se você consegue achar
E isso tudo também é na prática. Você tem que ir lá no book de ofertas, você tem que ver a liquidez da ação, a liquidez das opções, né? Você vai lá ver no book de ofertas da opção se tem liquidez necessária, se tem ordens na pedra lá, com a gente tentando vender puts, com a quantidade que você precisa, no strike que você precisa, tá? Então, se você consegue achar puts com com o strike aí, ó, de venda a 13,20, pô, relação risco-retorno muito melhor, tá? Você consegue até conduzir, né, com um alvo maior do que esse aqui que já é pré-estabelecido, tá? Você conseguiria talvez até ter uma tranquilidade maior para conduzir o papel, né, a mais do que R$14,40, tá? Porque aqui, ó, o que a gente fez aqui basicamente? A gente comprou por esse preço com o objetivo de vender neste preço aqui, ó. Aqui é o preço de compra, aqui é o preço de venda do alvo, tá? E em todos esses a gente conseguiu fazer isso. Todos esses papéis, tá? A gente conseguiu fazer isso. A gente conseguiu comprar quando estava igual ao 4 a R$13,25, conseguimos vender a R$14,40, tá? A gente comprou aqui, ó, GPIV 33 a 5,45 e vendeu a 6,50, tá? Essas aqui foram operações efetuadas, tá? Foram, né, trades feitos aí, baseado na planilha de setups, ok? Eu espero que nessa minha explanação eu tenha conseguido abordar, tá? Eu sei que eu não dei uma fórmula, né? Eu sei que eu não te falei a porcentagem, tá? Não falei com vocês a porcentagem, não falei se você tem que arriscar 2, 5, 7%. É você que define. Define na prática, baseado em tudo que eu falei, tá? Eu prefiro conduzir as coisas dessa forma do que eu ficar criando método para questões que não tem método, ok? Criar fórmulas para coisas que têm um grau de subjetividade grande, ok? Então, assim, é simples assim, tá? Então eu prefiro trabalhar com princípios, né? Eu estabeleço princípios, né? E são todos esses critérios que eu já mencionei, e eles servem como guia, né? Os princípios, eles têm essa natureza, eles são guias norteadores, tá? Da prática, né? Mas eles são apenas guias, né? É aquele que efetua a prática baseado, tendo os princípios como filtros, é que ele vai conseguir definir as coisas de maneira objetiva e concreta, ok? Então, eu vou ficando por aqui, tá? Qualquer dúvida sobre qualquer coisa que eu falei, né? Qualquer um pode ficar livre e à vontade para fazer uma pergunta nos comentários, tá? Abaixo aqui, ó, deste vídeo, né? Que eu estou aí inteiramente à disposição para responder qualquer dúvida de qualquer um, tá? Eu espero que essa aula, ela, né, tenha aí sido proveitosa. Eu tenho buscado não sei se você percebeu, semana passada eu também dei um aulão, né, na quinta-feira. Eu até achei que fosse na quarta-feira que eu tinha dado, mas foi na quinta. Por isso que eu deixei para fazer hoje, tá? E eu vou buscar num dia, né, no vídeo de fechamento, nesses vídeos de estudos, né, de olho no mercado, eu vou pegar de olho no mercado e vou dar uma aula sobre algum tema, tá? Na semana passada eu falei sobre um tema, foi até uma coisa que fluiu, né? Eu vou pegar esses temas assim que vão fluir, tá? Porque para ser coisa mais atual, né? Dúvidas das pessoas, coisas que eu vi na prática e tal, para ser uma coisa mais atual, para, né, o conteúdo ficar mais atualizado, tá? Não ser uma aula teórica de um assunto, né, um tópico, alguma coisa assim, né? Mas para ser uma coisa assim que as pessoas precisam hoje, para agora, né? Você tá no campo de batalha, você precisa saber definir a sua relação risco-retorno. Beleza, tá aqui os princípios para você te nortear aí na sua relação risco-retorno, ok? Eu espero aí, né, que todos tenham aprendido bastante. Eu também aprendi, né? Um abraço a todos, qualquer dúvida estou à disposição, e se Deus quiser, até amanhã. Um abraço.